a mais uma aula, onde a gente vai falar sobre como contar histórias com dados. Teron, a gente sabe que os dados sozinhos, de maneira isolada, eles não convencem muito. Então, que tipo de história a gente pode atrelar a eles para que a gente consiga fazer uma boa análise? É verdade. Quando a gente pensa em dados, e dados por si só, ou informações, ou em números, não necessariamente contam história. Eu vou voltar até um pouco da questão que a gente até brincou com a questão da língua portuguesa, né? Como é que é essa história de storytelling? Como é que é essa história ou essa questão da gente montar as histórias com os dados? Vamos pegar a questão de novo da língua, né? O que seria uma língua? Quando a gente pega uma língua, vamos pegar na parte mais latina, que é o que a gente conhece, mas poderia ser, claro, uma oriental, que tem os símbolos, ideogramas e tudo mais, mas na nossa. A gente tem um abecedário todo. Temos as vogais e as consoantes. Elas sozinhas não significam nada para a gente. Pode ser A, B, C, D, E, F. Aí a gente está vendo uma história, parece que está contando abecedário, mas ele não fala nada para a gente. Não gera uma história. Em cima disso que a gente pode pegar, a gente pode pensar algumas delas e montar algumas formas. Aí eu vou falar banana, vou falar cachorro, vou falar prédio, vou falar casa, coloco essas palavras. Mas isso também não significa nada para a gente. Da mesma forma como assim, vi lá e montei casa. O que é uma casa? Não sei o que é uma casa se eu não for num dicionário para poder ver o que é uma casa e entender. Por acaso, quando a gente entra no dicionário, a gente vê a explicação do que é uma casa. Então começa a contar a história do que é aquelas palavrinhas que a gente colocou, C-A-S-A, o que significa? A gente começa a ter uma história, porque tem uma gramática, tem uma estrutura que monta o que é a história daquela casa. Então, letras sozinhas não significam muita coisa. Palavras sozinhas significam um monte de coisa confusa, mas não tem nada. A partir do momento que a gente começa a colocar elas numa formatação que faça sentido e seguindo uma certa regra, gera-se uma história, e é onde que os escritores criam histórias com isso. O dado é a mesma coisa. Números, dados, jogados, dispersos de qualquer forma, aparentemente não estão dizendo nada para a gente. A partir do momento que a gente começa a coletar eles de algum lugar e começa a aglutinar e fazer um tratamento com eles, já começa a dar um significado, porém a gente precisa atrelar ele a esses dados, algumas outras informações, onde sim ele vai gerar um fluxo de informação e vai gerar uma história para a gente. Ele vai gerar um insight, ele vai gerar um gráfico, ele vai gerar uma informação valiosa se a gente vai ou não tomar uma decisão, começar a trabalhar nisso. E essa história, temos que juntar também com a história como um todo. Eu olhar a história de hoje, o dado de hoje, pode não significar nada. Eu preciso puxar a história do ano inteiro que está acontecendo para criar uma história, e essa história gera uma tendência. O que quer dizer essa tendência, essa história? Estou lendo um livro, e o livro está contando uma questãozinha do personagem e tudo mais. E a gente vê o que está acontecendo com esse personagem. Em cima disso, a gente começa a achar qual que é a tendência do personagem. O que ele vai começar a fazer, o que ele não vai começar a fazer, porque a gente começou a se acostumar. Mas só o primeiro capítulo de um livro não significa muita coisa para a gente. A gente começou a ter aquela ideia, mas ainda vai se formando. E dados são isso. A gente vai coletando eles ao longo de um período, ao longo do tempo, juntando eles de forma que comece a fazer algum sentido para o objetivo que a gente quer, do que a gente está fazendo no tratamento, e aí a gente cria toda essa história dos dados. Uma vez que a gente criou esse fluxo de histórias dos dados, a gente vai ler e ver o que ela significa para a gente, ou o que significa para o objetivo que a gente está procurando lá na frente. Perfeito. Agora me fala quais elementos são essenciais para que a gente possa criar uma boa narrativa de dados. Dados reais, dados verdadeiros. Então, deixa eu contar uma questão que pode gerar um certo conflito para algumas pessoas. É meio duro, mas é um fato. Para mim, eu costumo dizer que folha em branco, PowerPoint e planilhas aceitam qualquer informações. Aceitam, inclusive, a gente pode passar uma borracha e apagar. Então, para eu poder gerar uma história, eu preciso ter dados concretos, dados reais, e coisas que vão ser, até um certo ponto de vista, imutáveis. A fonte é imutável. Eu gerei aquela informação a gente não vai apagar agora. Eu posso gerar a segunda informação corrigindo a primeira, mas eu não apaguei essa história, porque história é feita de coisas que estão acontecendo, eu não apaguei o que teve. Então eu vou gerando esse fluxo dessas informações. Por mais que eu faça correções, eu vou gerando essas informações.
Então, eu pego isso em cima de um sistema que está me gerando as informações, relatórios, fontes de dados externas, estou pegando, de repente, alguma coisa de um site de um governo, de uma questão de pesquisa, juntando com as minhas informações. A mesma coisa que a gente pode pensar, talvez na previsão do tempo. A gente sabe o que acontece na primavera, no verão, no outono ou no inverno. Porém, o que está acontecendo agora? A história diz para a gente que o inverno é frio. Que ao longo de vários tempos da nossa vida, o inverno sempre foi uma temperatura mais fria e que eventualmente chove. Mas o que está acontecendo agora? O inverno está mais quente. Geraram situações que o inverno está mais quente. Mas o inverno não fica quente. A história diz que não. Então, peraí, que é onde os cientistas, as pessoas estão analisando por que o inverno está mais quente. Ah, porque por problema de clima, por causa da indústria, porque está se gerando questões climáticas e tudo mais. É fato, mas a gente parou para ver que a história começou a mudar alguma coisa, então a gente começa a fazer investigações em cima desses dados. É um grande exemplo para a gente poder estar trabalhando em cima disso. E não significa que ontem, um inverno, fez calor, e eu fui lá, não é, o inverno não é calor, eu apaguei o calor e coloquei um friozinho ali. Não, fez calor. Foi alguma coisa que aconteceu, que a gente até brinca, ponto fora do gráfico, mas ao longo do tempo, no inverno faz frio, então vamos começar a entender. Não apago a informação, não esqueço a informação, é experiência. É exatamente o conhecimento que a gente vai agregando e a história é baseada em tudo isso. História de dados, principalmente, é baseada nos dados que aconteceram. Sejam dados que foram corretos, dados incorretos, dados que foram corrigidos, mas eles vão sendo corrigidos ao longo do tempo, eles vão sendo como se fossem empilhados. Eu não vou simplesmente limpando eles, porque aí eu vou estar reescrevendo a história e não necessariamente tendo uma história. Boa. E pensando nesse exemplo que você trouxe, você conseguiria trazer um exemplo de um gráfico ruim que confunde e um outro que convence? Nossa, essa pergunta é bem difícil. Um gráfico ruim que confunde, um gráfico ruim que convence. A gente vai ter que parar para pensar que de vez em quando precisa ver como é que está o nosso humor também. E eu vou colocar uma forma bem clara. Se eu colocar um gráfico ruim com cores como verde, e que para a gente associou, até que nem eu falei do sinal de trânsito, que o verde é coisa boa, que pode ir em frente, pode confundir a gente. E pode ser uma informação ruim, estando tudo verde, porque a gente tem esta associação, certo ou errada, mas a gente já tem essa associação, e aí a gente segue achando que são dados bons, porque a gente talvez tenha ido mais pela cor e não pela análise crítica do que aqueles dados estão querendo dizer. E aí não importa nem necessariamente a informação do gráfico. De vez em quando a gente pode olhar um gráfico, a gente tem a sensação de vez em quando que gráfico é aquela coisa, aquela linha que vai crescendo ao longo do tempo. Isso daí, a gente fala, isso pode ser um dado bom. Ah, está crescendo ao longo do tempo. Mas você já parou para ver que, de repente, um gráfico que está descendo ao longo do tempo pode ser uma coisa boa? Uma dor que você tinha antes, que era uma dor alta e vai diminuindo, pode ser uma coisa boa. Então a gente precisa parar, respirar, olhar, quebrar o que são as informações, fazer análise crítica do que está acontecendo ali e poder ter apresentação. E sim, pode parecer que nem eu brinquei da folha em branco, da planilha, do PowerPoint. A identidade visual que a gente coloca em gráficos de vez em quando, como as cores, são alertas para a gente, para poder estar acostumado. A gente tem um espectro de cores muito grandes e a gente atribui o vermelho, alguma coisa quente, alguma coisa perigo e tudo mais, por N razões, seja por nosso treinamento ou não, mas são cores para a gente poder estar realmente usando, para poder ajudar a quem for ler esse gráfico ou esse relatório ter essas interpretações mais claras para a gente. Pensando nesse exemplo, então, como a gente pode aconselhar a galera a escolher a melhor visualização para que eu consiga passar exatamente a mensagem que eu quero? Eu vou tentar fazer, existe uma frase em inglês que a gente fala que é um método KISS, né? Mas eu não vou colocar o método KISS como um todo, porque a última frase dele é uma frase uma palavra meio pesada, mas tentar manter o mais simples possível. Simplesmente faz um esboço, faz um rascunho, apresenta para a pessoa e pergunta: você entendeu o que eu quero dizer? Ou, não é nem o que eu quero dizer, o que você entendeu disso que eu estou te mostrando? E faça essa ideia com diversas pessoas, pessoas técnicas, pessoas não técnicas, para verem se a informação que você estruturou ali dentro, elas estão conseguindo entender e você passou ela o mais rápido possível. Claro, quanto mais técnica a pessoa, você deixa a informação mais específica tecnicamente, mas converse com outras pessoas antes de dar a resposta final.
e ouça o que estão acontecendo exatamente para você conseguir ter essas discrepâncias. Porque dados não significam a mesma coisa para todo mundo. E tem algum tipo de ferramenta simples e acessível que você recomenda para a galera, para que eles consigam extrair relatórios gráficos eficazes? Aí eu vou fazer a propaganda do próprio SkyOne Studio, que a gente consegue exatamente gerar, fazer toda essa parte de filtros, puxar os dados e a gente apresenta já uma interface gráfica através de uma das nossas estruturas, que é o Metabase, exatamente ser rápido de poder se fazer tudo isso e poder trabalhar com esses gráficos de uma forma muito rápida. Se você não quiser usar, de repente, o Metabase, pode usar os agentes de inteligência artificial, que o próprio SkyOne Studio tem, para eles também te gerarem essas informações e poderem eventualmente gerarem gráficos com essas informações. Perfeito. Já tendo o gráfico ideal, como eu consigo fazer então uma boa adaptação para diferentes públicos-alvos? Qual a melhor história que eu preciso contar quando eu vou mudar o meu público-alvo? Acho que a melhor história que você vai contar é primeiro você conhecer teu público-alvo, saber realmente o que ele interpreta. Se a gente for para um público técnico, ele vai querer entender dados mais técnicos que ele está acostumado a conversar. Se a gente for para um público mais de marketing, a gente tem que apresentar para eles dados que ele está mais acostumado a utilizar. Por mais que seja a mesma informação, por exemplo, se eu for estar falando do faturamento da empresa, por que a empresa faturou mais ou faturou menos, se eu pensar, por exemplo, se eu mostrar esse dado de faturamento para uma pessoa técnica, ele vai pensar em cima da produção, o que está errado em cima da produção. Se eu mandar para um pessoal de marketing, ele vai começar a ter que olhar do ponto de vista o que eu estou vendendo mais, como é que meu marketing está atingindo essas pessoas ou não. E se eu for apresentar para alguém de finanças, é como é que eu estou conseguindo fazer as economias corretas e os investimentos corretos para poder estar conseguindo tudo isso. Então a gente precisa entender o público-alvo que vai estar trabalhando. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo, não existe uma fórmula universal para que todo mundo possa estar sendo atendido de uma única forma. Perfeito. E o que você acredita que são os erros mais comuns quando as pessoas vão apresentar os seus dados em uma apresentação? O erro mais comum é eu achar que o outro sabe o que eu estou falando. É eu achar que ele está acostumado e não perguntar e não questionar para ver se ele realmente está entendendo a informação que eu estou querendo passar. Perfeito. E por fim, o que você acredita que faz com que uma boa história de dados, né, contar esse bom storytelling, faz isso ficar na memória do seu ouvinte? A gente conseguir formatar e colocar os dados da forma que seja interessante para ele estar consumindo essa informação, para ele poder estar lendo e principalmente com dados reais, dados importantes. Não posso esquecer, se eu colocar um dado errado no começo, eu só vou potencializar e expor um dado errado no final. Então a confiança dos dados, a veracidade das informações é o que mais vai fazer eu conseguir convencer esse leitor ou esse consumidor dos dados aqui estão corretos e eles gostarem da informação que eu estou preparando para eles. Theron, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Galera, a gente se encontra no próximo conteúdo.